Bacana, turma. Aí, como é que a gente faz a concretagem, né? Como é que a gente faz lá? A gente vai fazer os pilares, aí na segunda etapa vai ser vigas e laje, e pode sim concretar a escada junto. Eu já vi vários exemplos disso. Tem gente que às vezes quer concretar a escada separado, mas aí você tem que fazer concreto na mão, porque é um volume pequeno. Então, assim, em geral, o que eu vejo assim, as construtoras fazendo é é executar a concretagem das vigas junto com a concretagem da escada, tá? E aí aí é simples, aí essa armadura ela entra aqui na viga. Vai entrar aqui na viga, vai apoiar dessa forma na viga. Se não, por exemplo, no arranque, aí você tem que criar, tá? Se não concretar a escada junto com a viga, vai ter que deixar uma espera aqui com quanto? Tá bem? Já vi muita gente esquecendo, principalmente na fundação, faz a viga baldrame, esquece o arranque das escadas. Gente, não foi uma nem duas, não. Muitas vezes, tá? E aí eu tenho, vamos lá, em vermelhinho, eu vou fazer a armadura de distribuição. Bacana, turma? E tá aí a nossa escada. Calculada, detalhada, tá? Para vocês não errarem, tá? Não tem segredo. Pessoal de casa, certo? Então, gente, desculpa. Ixi, deixa eu ver se eu vou conseguir encaixar agora esse negócio aqui. Aí, se alguém quiser, de repente, tirar uma foto aí também. Espera aí, deixa eu encaixar aqui de novo no desenho. Ou foi? Aquele outro desenho é só de baixo ali, ó, é só se não tiver. O que é? Se você for concretar separado, tá? O arranque. Vamos escrever aqui, ó. É só o arranque, tá? Ou usar compound, né? Chumbar o ferrinho ali com compound. Esse é um dos modelos mais calculados, tá bom? Eu vou mostrar para vocês agora o segundo modelo, que é a armada em cruz, tá? Deixa eu ver aqui. Pessoal, não esqueçam, tá? Baixa esse material, tem muito exemplo, tem muito exercício que está resolvido, então acaba sendo útil, né? Em algum momento aí da vida de vocês pode ser útil. Ó. Oi?
aqui, exatamente, tá, Pedro? Você já tem essa situação. Vamos lá, é legal saber, não te digo que seja o modelo mais usado por uma questão de espaço. Ela te ocupa uma caixa maior de escada, então, poxa, tem projetos de casa, eu vejo um pouco, né, você vê mais a linear em casa, você vê aquela em um único lance, né? Eu tenho visto menos em L, mas assim, eu explico, eu ensino vocês, mas eu tenho visto, eu não sei se é arquiteto dos arquitetos tem optado menos, eu acho que é um pouco dessa questão de espaço, tá? Eu tenho visto, nas minhas demandas eu tenho visto menos. Um lance só, tá? Pela questão de economia de espaço, e aí você consegue encaixar alguma coisa embaixo, um lavabo, né? Mas vamos lá, vou mostrar para vocês como é que calcula essa aqui. Pode falar. Parte 2, isso mesmo. Aqui também eu já tenho dado para vocês, né, os dados que são, ó, aqui a gente tem um espelho de 17, um piso de 30 e uma altura de 10, tá? Uma altura de 10. Classe de concreto 25, também assim, a gente usou uma classe de concreto 20 na outra escada, isso pode ter contribuído para uma resistência menor. Classe de agressividade ambiental 2, sobre a escada, uma mureta, aqui eu tenho um apoio de uma mureta em tijolos, tá? Mas para mostrar, para exemplificar esse modelo. Gente, para vocês respirarem um pouco e não ficar tenso, não quero vocês tensos, eu quero que vocês entendam o conceito. Não é essa que eu vou cobrar a longitudinal, em termos de avaliação. Tá? Olha só, gente, eu tô gente boa demais. Gente boa demais com vocês. Tá? Tá até estranhando, né, menino? Mas eu quero que vocês tenham atenção aqui a esta. Bora lá. Quem é o lance principal e quem é o lance secundário? Vai, vou chamar. Vem cá, Pedro. Quem é, já que você tocou já no assunto, escreve aqui pra mim. Pode vir. Se acanhe não. É pra vir aqui. Ui! Do 1 até o 8. Alguém discorda? O principal vai ser esse aqui. Do 1 ao 8, porque ele está apoiado em duas paredes. E o secundário não. Isso aí, porque ele está apoiado em duas vigas. Isso aí. Duas vigas. Em vigas que fazem parte da estrutura. Essa é a principal, tá? É isso mesmo, tá? Então vamos marcar aqui. E do 8 ao 15, a gente tem o lance secundário. Então, claro, vamos começar o cálculo pelo lance secundário. Isso aí, a gente poderia ter aqui a viga. Aí a principal seria do 8. Isso mesmo, tá? Deixa eu compartilhar com o pessoal aqui de casa o slide. Aqui. Gente, então segue o mesmo passo a passo, né? Eu preciso calcular o H1 e o HM para que seja possível eu determinar o peso próprio. É o único objetivo. Porque os dois trechos eu vou calcular como armada longitudinalmente. A única diferença é que o lance secundário vai apoiar no lance principal. Então a gente vai ficar aqui com um H1 igual a H sobre cosseno de alfa, onde esse cosseno de alfa deu 0,87. Então eu chego aqui no valor de H1, 10 dividido por 0,87, 11,49. E o meu HM
vai ser 11,49 mais 17, que é o espelho, dividido por 2. Pronto, cheguei num HM de 20, né? 19,99, que é praticamente 20. Com esse valor, eu vou determinar agora os esforços. Patamar, eu já conheço. Então, o peso próprio do patamar vai ser os 10 centímetros de espessura, vezes 25 do peso específico, vai me dar 2,5. Revestimento, vale 1. Aqui, ó. Aqui, ó, eu tô falando que viu ó, o detalhe, dimensionar numa escada de um prédio residencial. Então, aqui a carga acidental não é mais 2,5, é 3 quilonewtons. Então, tá aqui, carga acidental de 3 quilonewtons. Então, no patamar, eu tenho 3 mais 1 mais 2,5, vai me dar 6,5. O mesmo até do anterior. A seguir, eu vou calcular a ação nos degraus, tá? Então, para calcular o peso próprio dos degraus, eu utilizo HM. Então, vai ficar aqui 20 centímetros vezes um peso específico de 25, vai dar 5 quilonewtons por metro quadrado. Peso próprio, 1. O peso próprio do revestimento, 1, né? Peso da mureta, ó a diferença. Então, vamos ter atenção aqui nesse item que... Antes, eu já tinha informado para vocês já um peso por metro linear. Aqui vocês têm que calcular esse peso por metro linear. Vale o quê? A espessura da mureta, foi um dado que eu informei lá, vezes a altura, vezes quem? O peso específico do material. Não é uma mureta de tijolo? Bacana. Então, 0,12 vezes 11 vezes 13. Patrícia, mas tem revestimento, tem reboco de gesso, sei lá, tem azulejo. Tá, gente, tudo bem, tem sim, tá? Só que aqui eu quero trazer um exemplo com parede, só para vocês entenderem, né? Para não me delongar e não sair do foco, que é a escada, eu considerei aqui apenas o tijolo, tá? O tijolo. Que na verdade, na prática, quando a gente faz uma muretinha dessas, você usa até o tijolo de 9. Então eu tô colocando aqui 12 centímetros de espessura, porque eu, né, imagina um tijolo de 9, e aí esse mais 1,5 de cada lado, tá? Compensa. Então, assim, tenham esse discernimento. É importante vocês terem esse discernimento, porque se você ficar calculando coisinha pequena, você vai levar um século para calcular e vai chegar no mesmo resultado, tá? Então, tem alguns arredondamentos que a gente tem que fazer, e vocês, quem for para a área de cálculo, com o tempo você vai sentir quando você arredonda e quando você leva ao pé da letra. Bem, essa mureta, ela ficou então com um peso de 1,72 kN por metro. E nem diferiu tanto do outro, que foi de 1,5, né? Como eu tenho uma escada, olha, qual é a largura aqui da minha escada? 1,40. Tá aqui. Então, eu vou pegar esse peso, esse carregamento, que vai estar só lá na pontinha da escada, num lado, que o outro lado já vai estar protegido com parede, e vou dividir por 1,4. Ficou 1,23 kN por metro quadrado. Carga acidental é 3, a gente já falou. E aí, eu somando todos esses carregamentos, vai me dar um carregamento de 10,23. Vejam, é engraçado, mas a escada não vai mudar muito. Você vai ter no patamar 6, mais ou menos, 6,5. E no lance de degrau você vai ter 10, 9, 11. Tá? Sempre é próximo desses valores. Agora, então, eu vou montar aqui o meu diagrama, levando em conta o quê? Olha o detalhe aqui. O lance secundário está apoiado em metade do vão da escada. Ficaria assim. Para calcular o lance secundário, olha aqui, ó. Você tem, para calcular o lance secundário, eu tenho 6,5 distribuído num trecho de 70 centímetros. Bacana? Tá? E aí, o outro trecho dos lances, você tem o 10,23 distribuídos. Quanto que vale aqui os lances? 7 vezes 30. 2,10 e entrou 3 centímetros do outro lado, tá? Tá aqui, ó, que é o A2.
é o A2. Para que isso? Tá? Aí a gente vai, da mesma forma, eu vou calcular as reações de apoio, eu vou fazer o diagrama de força cortante, vou encontrar o ponto de cortante nula e vou calcular o momento máximo. Com o momento máximo, a gente vai encontrar a taxa de aço. Só que com o valor dessa reação aqui, ó, essa reação, eu vou somar essa reação lá no lance principal. Tá? A gente já vai chegar lá. Então, ó, fazendo o mesmo passo a passo, né? Determinação dos esforços. Não, calcula uma armadura por lance principal e lance secundário. Sim, são armaduras diferentes, tá? Talvez não seja diferente na bitola, mas pode ser diferente no espaçamento. O lance principal vai ter uma armadura mais pesada, porque ele está recebendo o lance secundário. A gente vai conseguir observar isso aqui. Pessoal de casa, tudo ok, turma? Então, vou seguir. Sim. Da mesma forma, né? Momento, quando eu considero aqui, ó, nas equações de equilíbrio, momento do ponto A, eu vou encontrar a reação do ponto B. Então, eu tenho aqui, né? 7. Ó, vamos dar tempo aqui de a gente fazer. Eu acho que esses cálculos de momento eu sempre gosto de fazer assim com vocês, porque às vezes, na maioria das vezes, é um déficit que fica lá calma aí, lá do básico, né? E aí eu acho que vale a pena a gente fazer junto de novo, né? Não vou escrever não, tá, turma? Nem vou escrever, vou só colocar aqui na tela. Ponto A, ponto B, reação em B, que é o que eu quero saber. Então, veja bem, em relação ao ponto A, RB, né, eu vou considerar aqui, ó, anti-horário como positivo. RB vezes 2,83, menos quanto? 10,23, né? 10,23 vezes 2,13, transforma em carga pontual. Qual é a distância, né, do 10,23 vezes 2,13 até o ponto A? 2,13 por 2 mais 70. Tá aqui, ó, 2,13 por 2 mais 70. E esse trechinho, né, então é 6,5. 6,5 vezes 70. Qual é a distância até o ponto A? 70 dividido por 2. 70 dividido por 2, tá? E aí a gente vai encontrar essa reação aqui no ponto B. Que deu 14,15. Da mesma forma, né, através das reações, né, das equações de equilíbrio, onde o somatório das forças verticais é igual a zero, eu vou encontrar o RA igual a 12,19 e vou levar isso aqui, né, para um cálculo. Eu não coloquei o diagrama? Oh, que preguiça, hein? Vamos lá, vamos fazer o diagraminha aqui do lado. É que às vezes pode ficar redundante, né? Então... Mas eu vou fazer o diagrama. Aqui, né, o que eu vou chamar de ponto C. Por que ponto C? Ponto C é onde tem essa mudança de carregamento,
né? Do 6,5 para o 10,23. Quanto vale a força cortante aqui nesse ponto C? É fácil, VC. Então, eu vou olhar para a esquerda. O que eu tenho à esquerda? Eu tenho 12,19 menos 6,5 vezes 0,7. Então, vai dar, sei lá, 8 por aí? Sete ponto 64 quilonewtons. Então, tá aqui. É um pouquinho mais alto, né? Dessa forma, eu vou ter aqui, né? Vou chamar de meu ponto D. O ponto D é um ponto de força cortante nula. E para isso, eu tenho que calcular essa distância aqui, x, que vai me dar o meu momento máximo, tá? Então, eu venho aqui, né, com... Aí, vamos fazer agora... Vamos fazer a regra, por semelhança de triângulo, regra de 3. Eu tenho 14 e 15, né? O meu triângulo maior vale quanto? Tem uma altura de 14, 15 mais 7, 64, 21 e 79, está para uma base de 2 e 13. E 14 e 15, que é o meu triângulo menor, está para o valor de x máximo, que é o que a gente quer descobrir. Então, a partir disso, eu encontrei um x máximo de 1,38. E aí sim, é para esse valor de x máximo de 1,38 que a gente vai calcular o momento máximo. Da mesma forma do exercício anterior, agora eu vou olhar para a direita. Quem que eu vou enxergar? Só o 10,23. Então, eu tenho o RB, claro, o RB, então é 14,15 vezes 1,38, né? Estou considerando anti-horário como positivo, menos o 10,23, que é aquele carregamento distribuído dos lances, vezes 1,38 ao quadrado sobre 2. Então, eu tenho momento máximo de 9,79. Ó, o outro lance do primeiro exercício ficou com 16,25. Percebe aonde que eu fico com um carregamento, né? Posso aumentar ou diminuir? Por quê? Porque eu tenho menos degraus aqui, nesse exemplo. Tá? Para esse, sim. Aí, para o lance principal, além de todo o carregamento, eu tenho uma carga pontual. Só esperar vocês copiarem aqui. E aí a gente passa para o cálculo da armadura. Aqui só vai mudar, né, a minha altura útil, porque eu tenho então um H não mais de 12, eu estou considerando um H de 10, menos 2,5 de cobrimento e menos meio centímetro, que é da armadura longitudinal.
vai me dar 7, tá? Então fica, para achar KC, 7 ao quadrado dividido pelo momento de projeto, lembrando que esse momento vai ser convertido para quilonewton centímetro, né? Eu encontro ele em metro, vai ser dividido por vai ser transformado para quilonewton centímetro. Esse KC aqui, ó, 3,58, eu vou lá na tabela A3, com a classe, na coluna da classe 25, eu vou encontrar um valor mais próximo possível de 3,58 e a partir dele vou determinar KC. Nesse caso aqui, ó, o KC deu 0,026. KC vezes MD dividido pela altura útil vai me dar a taxa de aço, ó, aqui deu 509. 509, procurando lá na tabela que eu já mostrei para vocês, né? Eu encontrei uma bitola de 10 a cada 15 centímetros. Ou eu poderia ter adotado, por exemplo, vamos ver aqui a de 8, se daria um espaçamento bom. 8, 509. 8 a cada 9,5. 8 a cada, também é possível, também é viável, tá bem? A armadura de distribuição vai ser 1/5 desse 5,09, ou seja, 1,02, ou no mínimo 0,9. Então, o que a gente, né, o que superou foi o 1,02. Eu vou novamente lá na tabela A9, eu vou encontrar o valor mais próximo de 1,02, tá aqui, ó, 1,05. Então, é φ de 5 a cada... ó, eu arredondei por minha conta para 20. Tá? Aí é um critério que eu assumi o risco e adotei. O certo é acima, né? Assumi o risco, como está muito próximo, é 0,2 centímetros quadrados. Eu usei para 20, até porque é mais fácil também para quem vai executar, né? Patrícia, Oi. aí em cima na fórmula esse 100 é o quê? É o BW, porque, veja bem, assim como a gente calculava lá para as lajes, trechos de 1 metro, ou seja, 100 centímetros, eu também preciso considerar aqui, tá? É porque é o trecho unitário de 1 metro, ou, como está tudo convertido para centímetros aqui, né? Você vai adotar 100 centímetros. Entendi, obrigado. Aí aqui. Até aqui, gente, tudo bem? Lance secundário, primeiro lance. Depois, vamos para o lance principal. Gente, vocês já conhecem os carregamentos, não vai mudar. Carregamento no patamar e o carregamento no lance é o mesmo, é o mesmo. O que que muda aqui? Eu preciso reavaliar o vão desse trecho. Então, vou voltar aqui para o desenho. Por quê? Porque pode acontecer de eu ter um número diferente de degraus. Nesse caso, é o mesmo número, tá? Ó, é o mesmo número, mas se eu tiver, eu posso ter um número diferente e aí você tem que avaliar direitinho. Então, ficou aqui, ó, 1,40, né? Vamos dar, opa, secundário não, principal. Aqui vai ser 1,40, não vai ser mais 70, né? 1,40 mais 7 vezes 30, deu 3,5. 3,5 mais A1 e A2, deu 3, né? Mais 3 centímetros de cada lado, para apoiar nas vigas, né? O quanto precisa para apoiar na viga. Então, ficou um vão total de 3,56, tá aqui. Gente, até este ponto, eu acho que ficou bem claro para vocês. Carregamento no lance, 10,23. A dimensão dos vãos também, mas eu quero, vamos abrir aqui a câmera e vamos olhar aqui esse trecho do patamar. Olha que como deu diferente, o patamar agora está mais carregado. Ah, eu compartilhei a tela, é verdade. Pronto. Olha só.
Então, eu tinha aqui 6,5. Ó, aqui. É o Q1. Q1 que é igual a 6,5. Turma, Q1 igual a 6,5. Quanto vale mesmo? Quanto que tá valendo a minha reação de apoio? Quanto que vale? Quanto é que deu a reação de apoio em A? 14? Ah, 12,19. Então tá aqui, ó. No meio, certo? E RA vale 12,19. Gente, eu não posso considerar, eu não vou considerar essa carga como uma carga pontual. Eu vou distribuí-la, tá? Eu vou distribuir essa carga, né? Na verdade, ela tá chegando assim, ó. Eu tô enxergando a seção longitudinal do trecho principal e o trecho secundário tá entrando na lousa, tá? Tá entrando... Ah, tá. A bem da verdade, deixa eu até... porque a gente tá calculando aqui, ó. Eu poderia até falar que ela é linear, mas no sentido... É que talvez eu mais confunda do que explique. A escada está entrando na lousa, o lance secundário. Então, ela está distribuindo, sim, linearmente, mas linearmente num ponto do seu patamar, tá? Nesse ponto do patamar. Agora, o patamar é uma área, não é linear. Eu preciso, de qualquer forma, dividir essa carga por 1,4. É o que acontece com a mureta. É uma carga linear, só que é uma carga linear num ponto. Que ponto é esse? Meio do patamar, tá? Meio do patamar. Esse carregamento aqui, ó, ele precisa ser dividido por quem? Por 1,43. Ou 1,40, perdão. Pelo 1,40, que é o L. Professor. Então, eu vou transformar esse carregamento em uma carga distribuída por área, igual vocês fizeram com o guarda-corpo, tanto com o guarda-corpo do primeiro exercício, quanto com a mureta aqui do segundo exercício. Pode falar, Augusto. Professor, eu tô acompanhando. Eu tô com dúvida só numa coisa. Aquela que a gente fez é meio que tangível ela ter 2 apoios, certo? Nesse caso, não seria 3 apoios? Não tem 3 apoios, não. Olha aqui, ó. Olha só. Porque você vai separar os lances para calcular. Entendeu? Você tem 3 apoios, mas olha só, você tem 3 apoios no conjunto como um todo. Para calcular, você teve que separar o lance secundário do lance principal. O que a gente está calculando agora é o lance principal que apoia em 2 vigas. Percebe aqui, ó, viga de cima e viga de baixo. Essa parte eu entendi. Que é parecido com o que nós fizemos no outro, certo? Aham. Só que é o seguinte, eu não tenho que fazer a composição total, que depois eu vou ter igual um L em forma dos apoios? Não, porque você não pode considerar esse L, eu tô entendendo o que você está falando, não posso retificar esse L. Ele é um L. Você tem dois elementos, não é como se você tivesse uma viga. Deixa eu colocar assim, ó. É como se você não pode considerar isso aqui, ó, Augusto. É isso que você está dizendo, né? Exatamente isso. Tá. Por que você não pode considerar isso? Porque o patamar não é um ponto de apoio. O patamar ele faz parte da estrutura, tá? O ponto de apoio são as vigas, Então, de qualquer forma, você precisa considerar esse lance principal, né? Como tendo
dois apoios que são vigas externas à escada, e essa escada principal ela vai descarregar essa reação no lance principal, que é essa decomposição que eu estou fazendo agora com vocês. Mas isso aqui não, você não pode fazer isso. Porque quando você muda, quando ela é ortogonal, você tem um outro elemento estrutural. Ele não pode estar ligado e aí de repente você criar aqui um momento negativo e aqui outro momento negativo, tá? Porque na minha cabeça, essa secundária, parte dela estava apoiado nessa, tipo, se eu fosse chamar assim, de baixo para cima, V1, V2, entendeu? Por isso que eu imaginei. Não, mas beleza, eu entendi. Não, o lance secundário está apoiado no patamar. O lance secundário vai estar apoiado no patamar desse lance principal. E aí por isso que a gente tem que considerar esse carregamento para que a gente possa sair do ponto aqui. Tudo bem, gente. Vocês vão entender. Não, desculpa. Não tem problema. Tá? Então, esse trecho aqui em pretinho que eu desenhei para vocês, ele diz respeito ao Q1, que é 6,5, tá, turma? Que já é o peso próprio, as cargas acidentais. Nossa! É que assim, como apoio nenhum. Aquilo não é apoio, porque o patamar está apoiado na viga, tá? E esse trecho que eu estou pintando aqui em vermelho é a reação. É a reação de apoio, que vai dar quanto? Vamos calcular aqui comigo. 12,19 dividido por 1,4 vai dar quanto? Vou chamar de Q3, tá? Vai dar algo em torno de 8? Não, mais, né? 9, quase 9, entre 8 e 9. R$8,70. Então, R$8,70. R$8,70 mais 6,5, né? Eu vou ficar com um carregamento, né? O somatório dos dois vai dar 15,20. 15,20. Por metro aqui, perdão. 15,20. Aí, gente, o processo é o que vocês já conhecem. Não tem novidade. Não tem novidade nesse processo. É calcular RA e RB. Vai determinar, né, através da equação de equilíbrio aqui. Deixa eu compartilhar com a turma de casa. Essa é a parte 2 da escada. Parte 2, tá? Deixa eu só apagar para ficar melhor para vocês que estão acompanhando aqui em sala. Então, vou encontrar aqui RB e RA. Olha a diferença. RA, que está com carregamento distribuído de 15 e 20, puxou mais carga, né? Então, aqui é óbvio isso. Desenhando aquele diagraminha, né? Eu vou encontrar um X máximo de 192 e vou calcular o momento máximo com esse valor. Ó, gente, só presta atenção aqui, ó. Cálculo da armadura principal. Gente,
Então fica 100 vezes 7 ao quadrado, dividido pelo momento de projeto. Deu um KC de 1,86. Quando eu jogo esse 1,86 lá na tabela 3, eu encontro um KS, perdão, de 0,03 e um beta X de 0,58. Ó o B.O. Não passa na ductibilidade. Exatamente, tá? Aí você pode fazer o primeiro lance com 10, se bem que atrapalha a cabeça do pedreiro. Tudo com 12. Percebe? Tudo com 12, porque o que você puder simplificar na cabeça de quem vai executar, melhor, porque a probabilidade, chance de erro acaba sendo maior, tá? E aí eu coloquei aqui, né, para aumentar e considerar com 12 para refazer esse exercício, que é uma maneira de vocês exercitarem. Mas veja, o processo é o mesmo. O processo é o mesmo. Calcula o carregamento, acha a reação de apoio, faz diagrama de força cortante, encontra a distância onde a força cortante é nula, calcula momento. Depois, taxa de aço, que é super simples de encontrar a taxa de aço, nesse caso. Desculpa, não entendi a tua pergunta. Isso. Para bater, aumentar a classe de concreto. Tá? Ou... Vamos lá. É que assim, você tem que pensar no tipo de obra. É um prédio? Eu acho que você consegue classe 30. O classe 30, alguém usa, turma aí de casa, alguém usa concreto 30 aqui na região? Concreto 25 a gente consegue comprar com facilidade. Concreto classe 30, não sei qual é o preço, tá? Mas aí você pode aumentar para 30, mas aí você vai ter que usar... Pensa o seguinte, na sua escada, se só a sua escada não passar e as suas vigas estiverem sendo executadas com 25, vale a pena, e a concretagem vai ser uma única etapa, vale a pena você mudar todo o concreto para 30 por causa da escada? Ou você aumentar a espessura da escada, né? Então, todas essas análises que a gente precisa fazer e que eu sempre falo e apelo com vocês, que a gente tem que pensar na execução. Eu digo que o bom projetista e eu digo o seguinte, turma, deixa eu aparecer. O bom projetista é aquele que já trabalhou em obra, tá? Então, eu sei que tem gente que não gosta de obra, tem gente que adora, tem gente que não gosta, tem gente que prefere cálculo, mas se o projetista ele não tiver essa vivência de obra, né, ele tá fadado ao fracasso. Ou se, por exemplo, eu não tenho a vivência de obra, mas eu vou fazer um projeto estrutural, ou hidráulico, ou arquitetônico, gente, que eu tô falando não serve só para minha disciplina. E eu vou lá acompanhar a obra. Perde tempo? Não, você está investindo na sua qualidade, na sua formação. Então vai lá, vê se o seu projeto, faz uma análise crítica, se o seu projeto ficou bom para executar, ou se está quadrado. A gente está começando, quem está começando, às vezes acontece isso. Então a gente tem que ir lá acompanhar, ver o que errou, ver o que pode melhorar. Turma, eu tentei passar aqui para vocês o melhor que eu poderia passar dentro desse 1 ano e meio que a gente está aqui em concreto armado. Tem muito mais coisa para aprender, então quem gosta da área vai a fundo. Patrícia, eu não vou calcular. Mas se você não vai ser um projetista estrutural, vai atrás, vai além. Se você trabalha com obra, você vai ter N tipos de elementos para executar que a gente não consegue ver aqui. Pela limitação, infelizmente, nesse processo de pandemia também as coisas vão um pouquinho mais devagar, né? Então, também não consegui, acho que talvez não tenha conseguido chegar em todos, mas tenho essa consciência, tá? Quem quer ir para a área da estrutura, infelizmente a graduação não é ainda o suficiente, tem que ir além, sim, né? Mas também não é um bicho de 7 cabeças, né? A gente tem, principalmente com o uso do software, tem facilitado muito pra gente. Acho que é isso a mensagem. Semana que vem a nossa avaliação, tá? Hoje, ai meu Deus, se Deus quiser, se eu tiver mais uma energia ainda no final do dia, eu vou colocar o trabalho lá para vocês, as condições, tá bom? Vou usar aquelas duplas, tem mais um trabalho.
Para quando? Daqui a 2 semanas. É bom porque não vai coincidir com a prova, tá? Gente, eu tô boazinha demais com vocês, eu vou colocar amanhã. Tá bom, coloco pra sexta, não tem problema. Gente, mas vocês dividem tudo pra lá, gente? Ah, turma. Já vai ter acabado, tá bom? Então fica assim, mesmo que eu poste hoje, a gente fecha pra sexta-feira, mas sem choro. Aí não tem mais choro, não tem mais nada. É isso, turma. Nos vemos ano que vem, agora, se Deus quiser, todo mundo aí. Nós vai ter gente que eu nem conheço a cara. Turma, não vou fazer chamada aí, não. Fica relax. Mas tem gente que eu não conheço a cara mesmo. Tem. Só? Não, você não. Eu só lembrava de você. Você sempre estava. Você sempre, nas outras aulas, você sempre estava participando, perguntando. E. Pessoal, boa noite para quem tá em casa aí. Boa prova, estuda, turma. Não vai nessa onda que é online.